Você realmente acha que a morte é o fim? E se tudo o que nos ensinaram sobre o nada, depois do último suspiro, for apenas uma ilusão? Existe uma pergunta silenciosa que ecoa dentro de quase todos nós, até mesmo daqueles que fingem não se importar, que vestem o manto do ceticismo para esconder o próprio medo. O que acontece depois que fechamos os olhos pela última vez? Será que existe algo além do túmulo? Um lugar, uma dimensão, uma nova existência? Ou tudo termina em escuridão e esquecimento? Essa dúvida acompanha a humanidade há milênios, mas algumas pessoas dotadas de capacidades fora do comum ousaram atravessar esse véu e nos trazer respostas que desafiam tudo o que pensamos saber sobre a morte. Entre esses mensageiros do além, destaca-se Maurice Barbanel, um médium britânico que afirmou com impressionante firmeza que podia se comunicar com os mortos por meio de uma habilidade rara chamada voz direta. Essa aptidão permitia que ele servisse de canal para que vozes do mundo espiritual se manifestassem com clareza, trazendo mensagens de sabedoria, consolo e revelações surpreendentes sobre a vida após a morte. Desde a infância, Barbanel relatava experiências fora do comum, escutando vozes que pareciam vir de outra dimensão. Ao longo de sua vida, ele documentou detalhadamente essas comunicações, construindo um vasto acervo de mensagens vindas de almas que já haviam deixado seus corpos físicos. Ele transformou essas transcrições em livros, oferecendo à humanidade respostas profundas sobre o que acontece depois da morte. Para Barbanel, essas informações não eram meras suposições ou crenças, mas testemunhos reais, vindos diretamente de consciências que habitam planos espirituais. Em seus escritos, ele insiste que a morte não deve ser encarada como uma tragédia, mas sim como uma libertação da alma, que, enfim, se desprende das limitações do corpo físico e inicia uma nova jornada. Segundo ele, o sofrimento está apenas na visão dos que ficam. Para quem parte, a morte é apenas o primeiro passo rumo à continuidade da existência. Em uma de suas declarações mais impressionantes, Barbanel revela que, após a morte, a alma permanece exatamente como era em vida, com sua personalidade e memórias intactas. Porém, há um período de transição. Algumas almas adormecem temporariamente em uma espécie de sono espiritual, necessário para se adaptar à nova realidade. Depois disso, desperta-se para uma dimensão que, por um lado, é profundamente diferente da nossa, mas, por outro, guarda semelhanças surpreendentes com o mundo terreno. Nessa nova existência, deixamos para trás nosso corpo físico, mas assumimos uma forma espiritual idêntica à anterior, só que livre de doenças, dores e deficiências. Quem foi cego, volta a enxergar. Quem era surdo, ouve novamente. E os que carregaram enfermidades na terra, agora desfrutam de plena vitalidade. O corpo espiritual é uma réplica perfeita, porém livre das limitações da carne. Barbanel afirma que os laços de amor e amizade não se rompem com a morte. No plano espiritual, reencontramos aqueles que amamos, desde que esse vínculo tenha permanecido vivo em nossos sentimentos. Porém, essa conexão não é apenas feita de afeto. Emoções negativas, como mágoas e ódio, também geram ligações com os desencarnados, influenciando os encontros e desencontros na vida além da morte. Espíritos mais evoluídos sabem, com antecedência, quando uma alma está prestes a deixar o corpo e preparam-se para recebê-la, auxiliando-a no processo de transição. Isso explicaria o motivo de algumas pessoas, prestes a morrer, relatarem ver entes queridos falecidos ao seu redor, como se estivessem esperando para guiá-las. Contudo, os reencontros no além não são automáticos nem garantidos. A lei da afinidade rege tudo. Apenas aqueles com vibrações espirituais semelhantes permanecem próximos.
Casais que viveram juntos sem amor verdadeiro, por exemplo, podem nunca mais se ver no plano espiritual. Nesse universo invisível, não há disfarces. Cada alma será atraída para o nível vibracional que mais reflete seu interior. Barbanel escreveu que o mundo espiritual não está em algum lugar distante ou em outro planeta. Ele está aqui mesmo, se interpenetrando com o nosso, invisível aos olhos, mas perceptível aos que têm sensibilidade para sintonizar-se com suas frequências. Segundo suas descrições, a vida após a morte não é menos ativa do que a vida terrena. Ao contrário, é um lugar de desenvolvimento, aprendizado e criação. No plano espiritual, existem casas, roupas, espaços de convivência e até ocupações. Mas tudo é criado com a força do pensamento, com matéria sutil. Não há tijolos, cimento ou madeira. Aquilo que desejamos genuinamente se materializa por meio da vibração mental. E não há apenas trabalho. Os espíritos também descansam, se divertem e continuam evoluindo. Há centros de estudo, locais para desenvolvimento artístico, espiritual e intelectual. Muitos que na Terra ignoraram seus talentos por falta de tempo ou recursos, finalmente se dedicam a desenvolver dons como a música, a pintura ou a escrita. Outros se dedicam a auxiliar os vivos, inspirando invenções, pesquisas e soluções que influenciam diretamente o nosso mundo, ainda que nem sempre percebamos essa ajuda sutil. No plano espiritual, não há barreiras linguísticas. A comunicação acontece de forma direta, telepática, através do pensamento. As palavras se tornam desnecessárias. Cada ideia é compreendida instantaneamente, sem mal-entendidos, sem ruídos. Tudo é claro, objetivo, direto, como se a alma falasse com a alma. Por mais que tudo isso pareça indicar que a vida aqui seja apenas uma preparação para algo maior, Barbanel enfatiza que nossa existência na Terra tem um valor imenso. Ele não pregava a fuga do mundo físico, mas sim o compromisso com um propósito espiritual. A verdadeira missão de cada pessoa, segundo ele, é ajudar, servir, consolar, curar e iluminar a vida dos outros. Em um de seus livros, ele compartilhou a mensagem mais impactante que recebeu do outro lado. Jamais se esqueça de que o verdadeiro propósito da vida é a revelação do Espírito. Aqueles que se dedicam a expressar sua essência mais elevada acabam atraindo inevitavelmente seres espirituais benevolentes que os guiarão, protegerão e os usarão como instrumentos para transformar o mundo. Então, agora eu pergunto a você, o que acha de tudo isso? Acredita que existe algo após a morte? Deixe nos comentários sua opinião sobre a vida após o último suspiro. E se esse conteúdo te tocou, curta, compartilhe e ative o sininho para não perder novas revelações. Que sua vida seja longa, consciente e cheia de luz.